Mandem aí o vídeo para quem vocês acham que pode ser interessante esse tema, aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo. Curtem também o vídeo para a gente poder ter maior alcance e valorizar ali o trabalho e esse conteúdo que a gente está aqui compartilhando. Bom, pessoal, a questão relativa ao cuidado de si, ela começa a ser interessante, pois diz respeito a uma dimensão, vamos dizer assim, básica para que a gente possa viver. Ou seja, o que eu estou querendo trazer com isso? Que o cuidado de si, para Foucault, é condição para que você possa viver, inclusive na relação com o outro, uma vida saudável. Ou seja, o cuidado de si tem que ser uma necessidade para que você possa, na sua relação com o outro, cumprir o seu lugar na relação com o outro de uma forma adequada. Ou seja, de uma forma que não seja para além do que você deveria agir em relação ao outro. Ou seja, o que o Foucault traz nessa lição? Como a pergunta que a gente pode introduzir aqui para esse tema seria: como que é possível? Como que é possível você educar alguém, ensinar algo para alguém? Como que é possível governar? Como que é possível você lidar com alguém em um relacionamento se você não se submete justamente aos seus próprios critérios? Então, essa é a primeira questão que o Foucault traz. Foucault vai buscar nos gregos justamente essa herança sobre o cuidado de si, ou seja, na Grécia Antiga, para que alguém pudesse governar, era necessário que essa pessoa governasse quem? A si próprio. Ou seja, é impossível você governar se você não tem um mínimo de controle sobre você mesmo. Você corre o risco de uma relação tirânica. Você corre o risco de uma relação abusiva. Você corre o risco de um assédio moral, de um assédio sexual. Você corre vários riscos quando você, na relação com o outro, não se submeteu antes aos cuidados necessários a você mesmo. Ou seja, o cuidado de si é condição necessária para uma boa relação. E aí que é interessante, porque até então a gente vê muito nos dias de hoje, e essa é a pergunta que Foucault se faz, que se eu me cuido, eu estou sendo egoísta. Se eu me cuido, eu só estou pensando em mim. Na verdade, isso é uma grande bobagem, isso é uma inversão da ideia de cuidado de si na relação com o outro. Ou seja, se eu estou cuidando de mim mesmo, isso significa com uma determinada moralidade que eu não estou me submetendo ao outro. Então, a gente vive uma moral escrava em que a gente não pode se cuidar. E tem todo um discurso em torno disso, em que eu não posso me cuidar, em que eu tenho que abrir mão de mim, ou seja, fazer sacrifícios em nome do outro, em nome da vida coletiva. E essa é uma grande questão que Foucault vai inverter, ou seja, pelo contrário, para que eu possa ter uma boa vida, uma boa convivência, seja no condomínio, seja na família dentro de casa, seja no trabalho, em um relacionamento, seja no dia a dia, em pequenas questões de encontros, fila, enfim, eu preciso ter algo que faça com que eu me ocupe de mim mesmo. Então, pessoal, se ocupar de si não é algo ruim, pelo contrário, se ocupar de si, você não deve ter a culpa nessa relação com você mesmo. Porque parece que você está pensando só em você e não está fazendo o sacrifício necessário para a vida em comunidade ou para que você tenha ali uma vaga no céu. Isso é, para Foucault, uma grande bobagem.
não tem nenhuma relação entre você deixar de se cuidar e ter uma salvação. Pelo contrário, ele fala que você se cuidando, você vai conseguir ter melhores relações. Então, essa é uma questão. Vou dar um exemplo prático para vocês sobre isso. Na clínica tem aparecido casos relativos a isso, seja em relacionamento, seja na maternidade, enfim, em que a pessoa se apaga em nome do outro. E aí depois, esse outro deixa de desejar você que se apaga. Inclusive, deixa de desejar você que se apaga porque você se apagou. Quando você se apaga para a relação com o outro, você se torna objeto. Não é mais sujeito, não tem mais uma relação de poder, como diz Foucault. Nós vamos chegar nesse ponto. Em relação de poder, tem justamente isso. Quem toma a decisão, quem vai conduzir a questão, quem vai ter o ponto de vista ali que vai ser levado em consideração. Então, quando você se apaga, você se torna um vazio, e esse vazio ninguém deseja. E acaba se colocando num lugar de resto, num lugar aí enfim, de resto mesmo, né? Então, por exemplo, na maternidade existem casos em que a mãe ela diz que só pensa no filho ou no namorado ou enfim e vai tendo ali um esvaziamento de si no sentido ruim, no sentido mesmo de não ter um compromisso com o próprio desejo, com o próprio corpo, com respeito a si própria e acaba se submetendo a relações abusivas. Então, a análise foi conduzida, né, pela pessoa, de certa forma, em que percebeu-se que só é possível ter uma boa maternidade ou ter um bom relacionamento se ela tem momentos de solidão com ela mesma. Ou seja, se indo contra todo o senso comum, cuidando de si, usou até a expressão de forma mais egoísta, para que pudesse ter ali uma relação com o filho ou com um relacionamento em que ela não se apagasse. Então, essa é uma questão que diz respeito estou trazendo uma experiência clínica, mas que o pensamento de Foucault nos lembra isso, que para educar, para amar o outro, você precisa também se educar, precisa saber qual que é o seu lugar. E aí é uma questão interessante que o Foucault traz, que quando a gente faz essa reflexão sobre você, então quando você faz uma reflexão sobre si mesmo, quando você assume o lugar que você ocupa, quando você assume a sua relação com seus próprios desejos, é interessante porque quando você quer se tornar você mesma, você deixa de ser você para ser outra coisa. É um paradoxo, tá, pessoal? Então, eu estou agindo de uma forma que não é conforme eu mesmo. Então, eu acredito que isso teria mais autenticidade comigo mesmo. Busco ser como eu acredito que eu tenho que ser, e quando eu tento ser o que eu quero ser, eu deixo de ser. Isso é interessante. E eu passo a ser outra coisa. Passo a ser outra coisa com uma relação muito melhor comigo e com a minha saúde. Então, tem aí uma relação com o outro em que faz sentido, pessoal, com os outros vídeos que eu trouxe. Porque você deixa de ter a necessidade de agradar. Você deixa de ter a necessidade de corresponder ao outro. Você deixa de ter essa necessidade e aí você vai tendo mais fagulhas, mais faíscas e pontos de liberdade, de fôlego e de saúde mental. Então, esses são alguns pontos e pistas que Foucault traz de muito interessante. Justamente por isso que ele vai trazer no seu texto que isso é uma relação ética. Então, pessoal, ser ético não é apenas respeitar o outro. Ser ético é respeitar a si. Ser ético é fazer com que a sua existência tenha expressão. É afirmar a existência, independente da opinião do outro nesse sentido de uma moralização da vida. Então, não é egoísmo. Essa é a questão que o Foucault traz. Ocupar-se de si mesmo. Portanto, o primeiro ponto da live, pessoal, traz justamente essa questão, que eu ocupar de mim mesmo não é egoísmo. E o sentimento de culpa
é uma forma de você não se ocupar de você. Por quê? Porque quando você cuida de ti, quando você tira tempo para você, você é um risco. Você é um risco para o sistema que busca pessoas que se adequam, que busca pessoas que se adaptam. Então, se você é uma pessoa que se adapta, provavelmente você abre mão muito da sua liberdade, né? E acaba ali tendo uma relação com o mundo de encaixe. E você ter uma relação com o mundo de encaixe em que você precisa para manter o seu lugar no mundo hoje, a partir disso, de um esvaziamento dos seus desejos, você está entrando no processo chamado servidão voluntária, porque você abre mão de você em nome do que o outro diga, como você tem que ser, como você tem que conduzir, qual é a melhor vida para você. E a ideia aqui é que a única pessoa capaz de cuidar de você mesmo, mesmo que você pense que isso seja egoísmo, então que seja, se for nesse sentido positivo, é cuidando de você. E Foucault vai trazer exatamente isso nas páginas dele, dizendo que não há perigo. Ele diz que não há perigo, tá? Quando a gente cuida de nós mesmos. E ele vai dizer em seguida justamente a causa da culpa, que é o seguinte, ele diz, ó, no texto dele, A Ética e Cuidado de Si como Prática de Liberdade, ele fala que essa ideia, né, de ver o cuidado de si como algo ruim, essa ideia tem relação quando o amor por si se tornar suspeito. Ou seja, quando teve uma época na história em que você se amar se tornou algo muito suspeito, algo muito ruim, algo como se fosse mal visto. Tanto que alguém, se você diz eu me amo, as pessoas já olham, nossa, você se acha, né? E vai ter um momento em que isso que aparece no cotidiano é um discurso que Foucault vai trazer, que faz o quê? Consome a questão do cuidado de si como algo positivo. O cuidado de si fica muito mais aliado a sacrifício. E aí você vai ter um lugar no mundo, o que é uma grande bobagem, segundo Foucault, tá? Pois se a gente acha que cuidar de si é um egoísmo, olha o que ele diz. O cuidado de si assumirá a forma de renúncia a si mesmo, o que é até estranho, não é verdade? Então, teoricamente, para que você se cuide no mundo de hoje, você tem que renunciar. Olha só, para você conquistar as coisas, você tem que renunciar a você mesmo. O que é o que Foucault está, e nós aqui na live estamos denunciando que não é isso. Então, o cuidado de si não tem relação com isso, tá? Pelo contrário, quando você cuida de si, o Foucault traz aqui que você, inclusive, vai saber quais são os seus deveres. Olha que interessante. Porque você cuidando de você, você lança olhar sobre você mesmo e você vai ter mais clareza sobre o lugar que você ocupa e o lugar que você quer ocupar. É uma questão muito interessante e acho que é pouco falada essa questão em Foucault. Em Foucault traz muita questão do poder, trazem muita questão do saber e falam muito pouco sobre isso, tá bom? Bom, então quando você cuida de si, você não corre o risco, segundo Foucault, de ser tirânico. Tá? E qual que é a importância? Vamos para o segundo ponto. A importância de você cuidar de você é que você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor pessoa nos relacionamentos, uma melhor pessoa para conviver no trabalho. Você vai ser uma melhor pessoa para conviver na família. Por quê? Porque um professor, por exemplo, que se cuida, esse professor vai estar com o seu aluno em uma relação de poder. Então vamos tentar entender aqui a relação de poder. Quem é professor aqui, comenta aqui embaixo sobre essa relação com os alunos. Né? Essa relação de poder, essa relação com cuidado, que cria uma certa intimidade. Né? Então vamos lá. Quando você cuida de si, vamos pegar o exemplo do professor. Falamos da mãe, vamos falar de professores agora. Você não se torna aquele professor carrasco, aquele professor perverso, porque a relação de poder vai ter um limite. E quem coloca limite nessa relação de poder não é a coordenação do curso, não são as câmeras, não é a nota que você recebe pela avaliação dos alunos, é você mesmo. Então quem põe limite na sua possibilidade de tirania na relação de poder
é você mesmo, porque você se cuida. Então, esse é um ponto interessante. Então, vamos lá, pessoal. O que é poder para Foucault? Isso aqui não é uma aula para falar de Foucault, não vai esgotar. Vou simplificar Foucault, talvez até demais, para algumas almas aqui, talvez mais críticas, percebam isso, mas me perdoem desde já, mas minha ideia não é ser uma pessoa que fala para que ninguém entenda. Eu quero que vocês me entendam e dividam comigo essa experiência de um autor denso de se ler. Portanto, o que Foucault traz? O poder, pessoal, é quando eu consigo, né, numa estratégia de relação com o outro, conduzir a conduta do outro. Ou seja, são estratégias para que eu conduza a conduta do outro, né? Isso acontece o tempo todo. Poder não é algo ruim. Então, o pai conduz a conduta dos filhos, um professor conduz a conduta dos seus alunos, né? Em um relacionamento, um conduz a conduta do outro e depois isso se inverte também. Então, o poder, ele é instável, ou seja, ele se inverte, ele circula, às vezes eu que conduzo a sua conduta, às vezes é você que cria essa dominação sobre mim, eu que crio uma certa dominação sobre você. Não necessariamente o poder é ruim, ele é ruim quando ele começa a se tornar violento e tirânico. Então, um professor que tem uma relação com um aluno em que ele entende o seu lugar, porque ele se cuida, no popular, a gente fala muito isso. É um professor bem resolvido, né? Entre aspas, tá, pessoal? É um professor que não está mal amado, não está uma professora mal amada. Ao se cuidar, ela consegue cuidar e os alunos sentem isso. Então, nessa relação com os alunos, você não dá espaço para aquela sua ponta perversa, cruel, de professor carrasco. Quem aqui nunca passou por um professor carrasco? Pessoal, comenta aqui a experiência de vocês com professores carrascos. Não dá a impressão que esses professores não têm uma boa saúde, que esses professores não se cuidam, que esses professores não têm uma boa relação com eles mesmos? Porque na hora deles exercerem o poder, que é isso que eu conceituei para vocês aqui por meio de Foucault, na hora deles conduzirem a conduta, trazerem o ensino, um novo conhecimento, eles também pisam na bola, passam dos limites, justamente porque eles não percebem qual que é o dever deles. E Foucault traz que quando eu me cuido, eu tenho um limite. E quem põe esse limite? Eu mesmo. Essa é a grande questão. Então, pessoal, o professor é um exemplo. Mas quando eu tenho o cuidado sobre eu mesmo, se vocês acham que cuidar de si é egoísmo, então sejam egoístas. Agora, quando você tem uma relação de cuidado com você, acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, aparece, né, a transformação. Duas coisas acontecem quando você se cuida. Em primeiro lugar, pessoal, olha que interessante. Você tem uma expansão, você tem uma possibilidade de ir para além, porque você está se cuidando. Percebe? Então você tem a possibilidade de ir para além do que você é. Para isso, é preciso uma certa solidão. Quem não viu, tem um outro vídeo meu aqui, lá no meu canal do YouTube, Psicologia Vida Cotidiana, sobre a solidão, a importância da solidão. Porque quando a gente está na solidão, a gente consegue se cuidar, a gente tem liberdade. Então, quando a gente não tem o olhar do outro, então quando a gente se cuida, a gente pode se expandir. Independente do que o outro pensa, dane-se o que o outro pensa, né? Não é uma relação em que eu preciso destruir o outro. Quando eu cuido de mim, não necessariamente eu estou abandonando o outro ou me abandonando, pelo contrário. Então, o primeiro efeito do cuidado de si, pessoal, é a possibilidade de expansão. Então, você começa a olhar para você, refletir sobre você, pensar em você, fazer terapia, fazer análise. É uma forma muito íntima e privilegiada de cuidado de si, quando você muda a sua relação com você mesmo, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto, um ponto de liberdade. Um ponto de expansão é quando a sua vida sai da paralisação, quando a sua vida sai da expectativa do outro, é quando a sua vida sai necessariamente de uma escravidão voluntária. E o segundo ponto, pessoal, olha que interessante. Quando você se expande, quando você se percebe, quando você sabe o seu lugar, você tem limites. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que você cresce, você cria limites. Você cria ali uma fronteira, porque você se delimita melhor.
Você não é o famoso, você não atira para todo lado, você não se perde, você sabe também até que ponto você pode ir com o outro, porque você tem uma relação com você melhor. Então é um efeito muito interessante, vai totalmente para além do senso comum, de colocar limites no sentido de algo ruim, rígido, rigoroso, como imposto, não tem nada a ver com isso. É uma relação em que você se expande, e quando você se expande, você mesmo vai criando novos limites, novos contornos sobre você mesmo. Isso é muito interessante, é uma filosofia até bonita de se falar, tá? E não é autoajuda, não tem relação com autoajuda, porque ninguém pode te ajudar com livros sobre isso. É uma tarefa sozinha, porque a vida é sua e ela merece essa singularidade. Ela não merece uma padronização, tá? É angustiante por isso, por um lado, mas por outro lado tem uma expansão. E quando você se expande, você também sabe o que você quer, tem uma melhor relação autêntica com o seu desejo e também, por isso, acaba tendo certos limites, porque agora você não precisa também ter ali um gozo ininterrupto, ou, enfim, e aí você começa a ter ali uma relação com muito mais é, compromisso com você e com os seus próprios desejos. E também tem outro vídeo que eu já coloquei aqui, tem lá no meu YouTube, Psicologia Vida Cotidiana, que você aprende a dizer não com mais facilidade, e isso também te preserva. Então vamos lá, Natália falando sobre aquele professor tirânico, é o que parece que a pessoa é mal amada. Exatamente. Muitas vezes as pessoas exigem o amor do outro, mas elas mesmas não se amam. E aí quando a pessoa que não se ama exige o amor do outro, ela aceita qualquer coisa, primeiro que aparece, ou algo assim, corre um risco de uma relação abusiva, né? Não que a pessoa seja a causa dessa relação, mas ela corre esse risco. Não só o professor, a Viviane está trazendo aqui, ó, não só o professor, como gerentes e colegas de trabalho, chefe. Perfeito. Pode ter certeza, Viviane, aquele colega de trabalho, aquele chefe, segundo Foucault, que na relação dele com o poder, acredita que o poder tem que ser cristalizado, ou seja, eu sei, você não sabe, eu mando, você obedece. Isso é uma relação de poder cristalizado, uma relação de poder unilateral. Não é relação mais de poder, porque relação de poder a coisa inverte. Você fala com o chefe te traz uma demanda, você argumenta, ele muda de ideia. Então você está conduzindo ele agora. Isso é possível, né? Isso é possível. Às vezes ele vai trazer uma demanda que não, que você precisa executar, mas ao mesmo tempo existem momentos que isso circula. Isso é relação de poder. Mas essa chefia que quer ter, que acredita que poder é uma posse, que o poder é algo que eu tenho, vai dar errado, vai trazer transtornos para o trabalho, vai afetar a saúde do trabalhador, vai ter o risco do assédio moral. Esse chefe provavelmente não se cuida e você vai ter o azar de estar submetido a alguém que nem cuida de si próprio. Não vai cuidar muito menos de você. Essa é uma verdade que o Foucault traz. Então, a importância de uma relação de poder em que uma das partes se cuida faz com que seja uma relação de poder mais saudável. Não quer dizer que um não vai trazer demandas ou ordens para o outro. Vai. Só que não é tão cristalizado, né? O poder vai circular. Quando isso não acontece, quando não circula o poder, temos aí a possibilidade de uma tirania. E pode ter certeza, segundo a nossa tese aqui, é um chefe que não se cuida. É um chefe que não conhece o amor. É um chefe fechado para a vida afetiva. É um chefe ganancioso, é um chefe que ali tem uma dificuldade muito grande de ouvir o outro, na relação com o outro. É um chefe que se sente ameaçado, é um chefe medroso. E uma das pessoas mais perigosas são as pessoas medrosas, porque elas apelam, né? Então tem aí toda essa relação sim com a chefia, como a Viviane trouxe ali, tá? Que mais aqui? A pessoa que se cuida se ama e automaticamente ama e tem o cuidado com o próximo. A Viviane aí complementando a sua participação aqui na live. Pessoal, participa aqui também, deixando os seus comentários. Perfeito, Viviane, é isso mesmo que a gente está trazendo, tá? Por quê, pessoal?
Foucault vai trazer também nesse texto o quê? Que para haver ética, uma relação de poder saudável, para haver o cuidado de si, é necessário algo fundamental, a liberdade. Ou seja, Foucault traz que só é possível ter ética onde há liberdade. O escravo, ele não tem ética. Ele não responde por ele mesmo, né? Ele responde pelo outro e ele está ali submetido. O que ele faz não é do seu desejo, não é da sua liberdade, vamos colocar assim. Então, o que ele vai trazer é que para você ter uma relação ética, é preciso haver liberdade necessariamente. Uma liberdade para que você possa ali o quê? Ter uma possibilidade de se cuidar, né? Então, uma condição, pessoal, essencial para o cuidado de si é a preservação da própria liberdade. E a gente precisa ter o quê? O nosso espaço. A gente precisa ter o quê? O nosso tempo. Mesmo que o outro vai dizer que você está sendo egoísta. Se você pensa, uma mãe, eu quero um dia só para mim. As pessoas olham com desconfiança. Um casal em que cada um vai viver um espaço diferente. As pessoas olham com desconfiança. Um professor, né, que ele dá liberdade para os alunos, a instituição vê com desconfiança. Né? Se você não fica ali vigiando o seu funcionário também, né? Se você dá liberdade para o seu funcionário, você também é visto com desconfiança, porque vão dizer que todo funcionário é culpado até que prove o contrário, né? Então tem essa ideia também. Então, a liberdade, ela exige que você possa, na relação com o outro, lidar com essa possibilidade aí da não expectativa, abrir mão da expectativa, né? Não fazer em nome do outro, mas fazer em nome do cuidado de si. Não fazer visando um elogio, não fazer visando uma nota, não fazer visando, né? Mas fazer por si só. Isso é a questão da liberdade. Então Foucault vai trazer que em toda relação de poder, pessoal, tem a liberdade. O que é, então, a liberdade? A liberdade é, numa relação que eu tenho de poder com o outro, essa relação se inverter. Ou eu não querer me submeter a essa relação. Tá? O próprio Foucault vai dizer que a liberdade maior que nós temos nesse livro, nesse texto, é o texto pequeno, tá, pessoal? Recomendo que vocês leiam. Chamado A Ética do Cuidado de Si como Prática de Liberdade. Vai ter algumas coisas um pouco mais densas, conceituais, mas a ideia dá para pegar. O que não entender, continua lendo, né? Não se preocupe, me procura que a gente conversa também sobre algumas desses pontos. Mas o que o Foucault vai trazer como liberdade maior é até o ponto de você se suicidar, por exemplo. Ele fala, enquanto eu tiver a possibilidade da morte, eu tenho liberdade, né? Então, ele é radical, é um pensamento que não é comum, né? Quem fala isso, né? Ele não diz, ele não é a favor do suicídio ou da morte. Ele diz que a liberdade existe enquanto eu puder tirar minha própria vida. É diferente. Ele não está falando que o suicídio é coisa boa e vamos nos suicidar como resistência. Não, não é isso. Mas ele está dizendo que enquanto eu tiver a possibilidade de domínio sobre minha própria vida, inclusive sobre minha própria morte, eu sou livre, né? Só que nós vamos criando amarras no mundo, como se nós vamos nos cegando em relação à nossa própria liberdade, à nossa própria capacidade na relação com o outro, em que a gente abre mão de nós mesmos para satisfazer ali a relação com o outro. Aqui tem uma pergunta da Renata, muito interessante. Como saber o limite entre o cuidado de si e o egoísmo? Ótima pergunta. Até porque, quando você cuida de você, você vai perceber que você vai abrir mão de pessoas e coisas que até então você não abria mão. Essas pessoas vão te condenar a egoísta.
mas na verdade você abrir mão dessas pessoas é fator fundamental para a sua saúde e a sua expansão. Porque essas pessoas, elas eram âncoras na sua vida, né? Vou usar uma expressão atual. Ou eram relações tóxicas. Isso não significa egoísmo. O egoísmo, geralmente, quem diz que você é egoísta é o outro. Ou você mesmo, na expectativa sobre o outro, acredita que você está sendo egoísta. Então vamos tentar definir o egoísmo. Vamos lá. Cuidar de si não necessariamente tem relação com prejudicar alguém. Não tem. Cuidar de si, você pode até abrir mão de alguma convivência, de alguns compromissos, abrir mão de alguns espaços, enfim, para que você possa cuidar de você. É como se você estivesse ali criando, né, entrando em uma meditação profunda sobre você mesma, vamos colocar assim, se oferecendo talvez mais mimos, mais cuidados, mais atenção sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu desejo, né? E muitas vezes o outro vai ver, porque você vai se afastar do outro necessariamente. O outro pode ver como egoísmo. Você pode até dar uma satisfação, explicar que não tem nada a ver com o outro. Geralmente no egoísmo, diz respeito ao ego, a gente se vê como centro do mundo, né? O egoísmo, o ego, ele se acredita imortal, e no cuidado de si, não. Você sabe que você é mortal e vai morrer e precisa de se cuidar enquanto está vivo. No egoísmo, não. Você se acredita imortal, você acredita... O egoísta, geralmente, ele é inconsequente. No cuidado de si, você, por se cuidar, saber seus deveres, você cria até mesmo seus próprios limites, e aí você não é inconsequente. Porque você começa a ter uma relação com você melhor. Então você evita prejuízos, consequências ruins, né? Isso tem no ego a parte mais em relação a até mesmo de prejudicar o outro. Porque no ego, o ego só é ego. A palavra ego, na verdade, a tradução é eu, né? O pronome mesmo. O ego só é ego, Renata, quando eu digo eu na relação com o outro. Geralmente, o ego se diz eu na relação com o outro numa relação de eliminação do outro, de comparação com o outro. Quando você se compara com alguém, vai ter a falta, vai ter a culpa, né? E o ego, ele tem essa relação com o outro de se comparar, ele tem essa relação com o outro de ou eu ou você, né? Ele tem essa relação com o outro ali de competição. E isso acontece muito em ambiente de trabalho. No cuidado de si, você não compete com o outro, né? No cuidado de si, não se trata de ou eu ou você. Você só pensa em você. Você cuida de você, você se ocupa de você. O seu tempo é para você, né? O seu tempo ele não é mais dedicado. Parênteses aqui, uma observação. Cuidar de você não é você se isolar do mundo. Parar de ter amigos, parar de se encontrar com as pessoas, parar de... Não tem nada a ver com isso. O cuidado de si é você se ocupar de você. É você criar instantes, momentos, espaços, é tempo e espaços para você. E quando você faz isso, você tem uma relação de compromisso com os seus desejos. Se nessa relação sua de compromisso com os seus desejos você tem que abandonar alguém, afastar de alguém, isso é cuidado de si. Diferente do ego, que o ego ele quer, na relação com o outro, eliminar o outro. Não é que ele está só se cuidando ou pensando só nos seus interesses, ele está numa relação de competição. Aqui, no cuidado de si, se eu abandono alguém, é em nome da minha saúde. No ego, se eu abandono alguém, ou ferro alguém, ou sacaneio alguém, é em nome da competição. É em nome de um lugar em que eu vou ali na relação com o outro, ou os outros vão me ver de uma forma egoísta, né? Eu tenho uma relação com o outro aí, portanto, de competição, de eliminação. As relações de poder do ego dizem respeito até a uma tirania, a submeter o outro aos seus apetites, aos seus desejos. E o outro se apaga. O problema é você ser esse outro que se apagou, esse outro que não tem expressão, esse outro que não se cuida,
esse outro que aceita as coisas, que não resiste. Toda relação de poder, pessoal, toda relação de poder tem a possibilidade da liberdade. O que é relação de poder? É quando alguém conduz a conduta do outro. E se tem a possibilidade da liberdade, eu resisto ao que o outro traz, ao que o outro deseja, ao que o outro me pede, ao que o outro me exige. Pois muitas vezes o outro me exige algo de uma forma que eu não percebo que seria uma relação abusiva ou tóxica. Eu até pretendo falar sobre isso em outras lives. Porque a questão, pessoal, da gente se submeter ao outro e não perceber é justamente isso. Existem relações abusivas e tóxicas em que você não percebe que está submetido a esse tipo de relação. Você também só percebe uma coisa, que sua vida não expande, a sua vida não cresce, você não consegue se colocar em determinados lugares, tá? Isso tudo tem relação com o poder e o cuidado de si, que é fundamental. Então, eu estou trazendo aí essas questões, né? A Renata conclui aqui, né? Continua aqui dizendo, igual no avião. No avião você é orientado a colocar sua máscara de oxigênio primeiro e só depois ajudar o outro. Perfeito. Essa é a questão, porque você não tem como ajudar alguém se não cuidar de você primeiro. Exatamente. Exatamente, essa é uma excelente metáfora que traz o que o Foucault está trazendo. Imagina, vamos pensar num mundo utópico, ideal, que provavelmente nunca vai acontecer. Imagina se as pessoas todas só se ocupassem da própria vida, só cuidassem delas mesmas. Não seria egoísmo coletivo. Pelo contrário, a vida coletiva provavelmente seria muito melhor. Seria, não vou dizer perfeito, mas muito melhor. Porque cada um vai cuidar das suas apetites, dos seus desejos, do seu lugar no mundo, dos seus deveres, vai ter mais relação com seus desejos de uma forma mais autêntica. E aí você não ia buscar no outro essa relação com o seu próprio desejo ou se submeter ao desejo do outro de forma completa, né? E olha só, continua aqui as contribuições dela, dizendo que você não tem como ajudar alguém se você não se cuidar, né? Não sem morrer. Muito interessante, é isso aí. Como é que você vai cuidar alguém se você estiver morto, morta? E aí que tá. Não é à toa que hoje é muito comum série de zumbi, jogos de zumbi, que começou até com um clipe de Michael Jackson, um thriller, sobre que ele inicia essa onda zumbi, que é justamente isso. Porque existem pessoas que estão mortas em vida. E o cuidado de si, e isso é interessante, pessoal, porque as pessoas têm fé, acreditam que se elas renunciam à vida, se elas abrem mão dos seus prazeres, se elas abrem mão de si, é como se tivesse numa vida melhor o sacrifício. Isso é uma questão que aparece muito na clínica, as pessoas renunciando a elas mesmas e tendo dificuldade de voltar a atenção e o cuidado para elas, porque é como se fosse uma culpa ou como se fosse algo ruim relativo ao egoísmo. Estamos aqui concluindo que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é fundamental numa relação com o outro saudável a ética e o cuidado de si. E quando eu me cuido, pessoal, e aí esse é o terceiro passo, né? Já falamos sobre isso, mas eu vou concluir, é que quando eu me cuido, quando eu tenho uma relação melhor comigo, me compreendo melhor, tenho uma relação mais autêntica com o meu corpo, com a minha saúde, eu ofereço ao outro liberdade. Então, vejam bem, quando eu dou ao outro liberdade, tem uma relação ali saudável, pois em primeiro lugar eu cuido de mim mesmo e eu não preciso mais necessariamente do outro. E a relação com o outro, ela se torna uma relação mais livre, uma relação mais saudável, uma relação em que o outro ele tem liberdade. Então, dar liberdade ao outro só é possível em quem tem uma certa boa relação no cuidado de si. Então, essa é uma conclusão muito interessante também, que traz, né, aqui o Foucault. Ele traz que há o risco, eu vou ler o que o Foucault traz, caso eu não cuido, né, de mim mesmo, há o risco de dominar os outros e de exercer sobre eles um poder tirânico,
tá? Que decorre precisamente do fato de não ter cuidado de si mesmo. Tá vendo como Foucault traz isso? E de ter se tornado escravos dos seus desejos, dos seus apetites. Desejo não no sentido aquilo que é de mais autêntico em você, mas desejo no sentido de um apetite de se realizar, submetendo ao outro aquilo que você quer, aquilo que você tem em você que você não controla, tá? E aí olha o que o Foucault traz para a gente concluir. Mas se você cuida adequadamente, tá? Se você sabe o que você é, se também sabe do que você é capaz, se sabe o que é para você ser cidadão, ser um dono de casa, as coisas que você deve duvidar e aquelas coisas que você não deve duvidar, se sabe o que é conveniente esperar, quais são as coisas que devem ser para você indiferentes ou aquelas que você deve desejar, enfim, que não deve ter medo da morte, pois bem, você não pode, a partir deste momento, abusar do seu poder sobre os outros. Olha que interessante. Se você se conhece, você sabe muito mais sobre você, você não pode, palavras do Foucault, a partir desse momento, abusar do seu poder sobre os outros. Olha que interessante. Então, cuidar de você mesmo é uma forma de você cuidar da sua relação com o outro. Então, se você se submete, por exemplo, a uma chefia, né, como alguém trouxe aqui um pouco mais cedo, que se cuida, as chances de você se submeter ou de estar diante de uma relação abusiva reduzem, pois tem ali uma relação de cuidado de si, né? O que é muito interessante. E aí o Foucault conclui que aquele que cuida de si, sabendo quais são os seus deveres, por exemplo, descobrirá que mantém em seus relacionamentos com seus filhos uma relação necessária, né? E não abusiva. É isso que pessoal, é muito interessante trazer. Por quê? Porque o cuidado de si vai ter, portanto, né, uma relação de poder, mas que nem toda relação de poder é ruim. Pelo contrário, as relações de poder vão acontecer, né? Mas essas relações de poder, elas não tem relação ali com a tirania ou com, né, com algo assim, né, pessoal? Tá? Pois bem. Pessoal, se tiverem alguma questão aí para trazer, tá? Podem trazer e a gente tira dúvidas. Já estamos indo para o final da live, tá? Mas essas são aí algumas questões, né, em relação ao cuidado de si, tá? Que tem uma relação aí com o poder, que tem uma relação aí com a ética, que é essa relação em que o poder não tem necessariamente algo de abusivo, porque como eu me cuido, eu consigo cuidar da minha relação com o outro, e com a liberdade. E a liberdade, ela é algo muito difícil, porque na liberdade nós conseguimos ter uma relação ali com nós mesmos, ao mesmo tempo que tem uma certa solidão, justamente por ter a questão da liberdade, tá? Tem aí uma relação ali com a solidão, em que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso e pretende, acaba colocando também nossa vida, terceirizando nossa vida na mão do outro, pedindo regras, dicas, enfim, né? Se submetendo ao outro nesse sentido, tá, pessoal? Então essas são algumas considerações. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui pra gente, tá? Porque nosso tempo já está acabando. Eu estou vendo aqui a contagem regressiva já aqui do Instagram, tá? E essas são as contribuições de Foucault. O texto, mais uma vez, está nesse livro aqui, pessoal, tá? Foucault, Ética, Sexualidade e Política, tá? A importância desse cuidado de si. O nome do texto, mais uma vez, Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade, para que a gente possa ali ter uma nova relação com o cuidado de si, que não tem a ver necessariamente um compromisso com o egoísmo ou com a culpa, tá? Pelo contrário, a importância do cuidado de si faz com que a gente seja melhor cidadãos,
sejamos melhores nos relacionamentos, sejamos melhores na relação de trabalho, seja com talvez com alguém que a gente tenha ali sobre a nossa chefia, enfim, na nossa relação com o corpo, tá? Então o cuidado de si tem essa importância para nos limitar e nos expandir ao mesmo tempo, ou seja, traz liberdade e também melhores relações de poder, pois tem ali um compromisso ético, não só conosco, mas com o outro, mas em primeiro lugar, cuidando de si. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer a vocês que participaram aqui mais uma vez, tá? Vou deixar também disponível no meu canal, no YouTube, e eu acho que é isso. A gente se encontra num próximo momento, tá? Para que a gente continue aí trazendo novas discussões e que tem relação com tudo que nós temos vistos até então. Liberdade, saber dizer não, a relação com o outro, a relação nossa com a solidão, mas com uma solidão como algo positivo e não negativo. A ideia é que a gente possa se cuidar cada vez mais e procurar novas relações e novos pensamentos para que a gente possa produzir novas vidas que sobre nós mesmos, porque ao fazer essa reflexão sobre nós mesmos, a gente necessariamente se transforma. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!